Hoje temos um grande mistério. O milagre, ou a cessação do milagre, que foi a transfiguração de nosso Senhor. Nosso Senhor se revela como Deus. Ele que, sendo Deus, se fez homem e passou despercebido por toda a humanidade, que o via como filho do carpinteiro. Eu fico pensando, e às vezes meditando, nos vizinhos de nosso Senhor. Mal sabiam eles que a razão da sua existência morava ao seu lado. Assim também, nosso Senhor mora ao nosso lado, aqui no sacrário, aqui na igreja. Temos que visitá-lo, nós que o conhecemos. Pois bem, nosso Senhor então se transfigura. São Mateus nos narra que o seu rosto ficou brilhante como o sol e suas vestes resplandecentes como a luz. Nosso Senhor então ficou iluminado. Nosso Senhor mesmo já havia dito: eu sou a luz do mundo, quem me segue não anda nas trevas. Para seguir a Jesus, e assim os discípulos o fizeram, subiram um alto monte. Nosso Senhor levou-os à parte a um monte muito alto. Todo aquele que quiser se santificar e andar na luz, terá que seguir a Cristo. E Cristo não segue o mundo, Cristo não segue o pecado. Por isso o caminho de seguir a Deus será um caminho diferente. Um caminho onde buscaremos nos elevar, subir acima das coisas deste mundo para ter olhos espirituais. Para então podermos entender a vida espiritual. Subir um monte muito alto é elevar-se na piedade e na oração. Deus veio nos buscar, Deus veio nos alertar que nós precisamos subir pelo caminho estreito, porque largo e espaçoso, e poderíamos dizer que como uma descida, é o caminho que conduz à perdição. Nosso Senhor então, demonstrando, e mostrando ali a sua luminosidade, demonstra a sua divindade. Nosso Senhor é Deus, é homem e Deus. E desse milagre, dessa transfiguração de nosso Senhor Jesus Cristo, nós podemos nos recordar primeiramente das vestes brancas, que nos lembram da graça de Deus. A veste batismal, ou a veste nupcial, onde nosso Senhor narra aquela parábola de que o homem não tinha uma veste nupcial e quis entrar na festa de Cristo, ou seja, o reino dos céus, foi expulso, atado, e jogado fora. Foi jogado no local onde havia choro e ranger de dentes. Então a graça de Deus é algo que nos ilumina, é algo que nos faz caminhar pelo caminho que leva à salvação. Assim, além das vestes brancas, nós vemos o rosto luminoso de Cristo. Quando Moisés, que estava com Cristo, ali na transfiguração, subiu ao monte para receber as tábuas da lei, então, conversando com Deus, desceu, seu rosto estava fumegante. Algo semelhante ali à transfiguração de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, no céu, nós temos essa verdade. Estaremos iluminados. Uma das características que nosso corpo ressuscitado terá, e que o corpo de Cristo já tem, e também o da Santíssima Virgem Maria, é que nossos corpos serão resplandecentes no céu. Terão a máxima perfeição, sem nenhum defeito, sem nenhum erro ou problema no céu. Então é uma grande alegria saber que na ressurreição, na vinda de Cristo, nós teremos também a perfeição dos nossos corpos. É claro que não devemos ter um total desleixo da nossa aparência, mas a vaidade, ela entra com esse pequeno pecado, uma vaidade exacerbada, porque pode ficar tranquilo. O seu corpo, a sua face, será distinta no céu. Então temos que dar a maior atenção à nossa alma. A humanidade tem dado um valor enorme ao corpo e tem esquecido da sua alma.
esquecido de buscar a salvação, esquecido de viver uma vida espiritual. E esse termo alma, ele é algo importante para a nossa fé católica, porque as outras denominações cristãs, né, os evangélicos, Lutero, entre os protestantes, eles não entendem e não aceitam o entendimento de alma que nós temos. Então, para eles, quando uma pessoa morre, a alma, ela como que entra no estado de dormição, como vai dizer Martim Lutero. A alma vai dormir. Por isso que, para os evangélicos e protestantes, não existe intercessão dos santos, porque as almas estariam dormindo. É interessante, Papa Bento XVI, ele dedicou grande parte do seu estudo teológico para defender e levar ao reto conhecimento o conceito de alma, para dizer a alma existe. E falando sobre essa tese de Lutero, o Papa Bento pergunta: se as almas estão dormindo, aonde elas estão dormindo? Não estão nos corpos, porque o corpo, né, morreu, a morte é a separação de corpo e da alma. As almas que estão dormindo também não estão no purgatório, senão teria que afirmar que o purgatório existe. Também não estão no céu, porque ninguém vai ficar dormindo no céu, e muito menos estão no inferno. Então Papa Bento pergunta: aonde estariam então as almas sobrevindo à morte? Nós sabemos, e a doutrina católica, né, nos ensina, de que a alma do homem é algo imortal. Após a morte, ou seja, após a separação entre corpo e alma, o corpo irá se decompor. Porém a alma, ela será julgada, irá então experimentar ou o purgatório, e se purificando irá alcançar o reino dos céus. Se for uma pessoa muito santa, vivendo na graça de Deus e lucrando inúmeras indulgências, irá direto para o céu, né? Deus queira que nós possamos ser santos e ir direto para o céu sem passar pelo purgatório. Ou, morrendo em pecado grave, sem um sincero arrependimento, ela vai ser condenada ao inferno. Para os evangélicos, então, e protestantes, o céu e o inferno ainda estão fechados. As almas estão aguardando a ressurreição de Cristo, quer dizer, a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, a segunda vinda de nosso Senhor, para então como que recriar as almas. Porque se as almas entram num estado de dormição e não se sabe aonde, eles irão defender uma nova criação da alma. Porém, a nossa fé, ela é baseada na Bíblia, ela é baseada na Sagrada Escritura. Se as almas deixam de existir com a morte, conforme defendem os evangélicos e protestantes, se elas entram num estado de dormição e somem, nós temos um problema com a Bíblia. Porque Elias, o profeta Elias, não morreu. Ele subiu ao céu numa carruagem de fogo. Nós sabemos, inclusive, a profecia de que o profeta Elias voltaria. Nosso Senhor disse que Elias já voltou e fizeram dele o quanto quiseram, se referindo a São João Batista. Então fica meio em dúvida, né? Provavelmente o profeta Elias voltará no fim dos tempos para julgar. Mas o grande problema é que Moisés morreu. Moisés teve o seu corpo sepultado. E, no entanto, Moisés estava ao lado de Cristo na transfiguração. A sua alma estava ali presente. A Igreja Católica tem como tradição que Moisés é santo, São Moisés. Inclusive em Roma há uma igreja dedicada a São Moisés. A partir disso, nós entendemos que sim, os santos que estão no céu com as suas almas nos ouvem. A partir disso, sim, há a intercessão dos santos, podemos rezar para eles. Além disso, Papa Bento XVI também nos recorda que Nosso Senhor disse ao bom ladrão: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ou seja, a sua alma entrou no reino dos céus, encontrou lá o santo profeta Moisés e muitos outros santos que aguardavam a vinda de Cristo. Dessa forma, nós entendemos que a nossa alma tem um valor especial para nós. Temos que viver uma vida espiritual. São Paulo nos fala que nós devemos continuar progredindo. Assim, andeis de modo a vos aperfeiçoardes cada vez mais. Ou seja, o nosso objetivo, a nossa meta é a perfeição. Aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo disse:
né? Sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. Essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. E para sermos santos, não basta a fé, né? Eu creio em nosso Senhor Jesus Cristo, logo eu estou salvo. São necessárias as obras de santificação que serão realizadas com os nossos corpos. Uma pessoa que tem uma fé e de fato acredita e reza, mas não faz nada com o seu corpo, no sentido de vir rezar, de talvez uma pequena penitência, de ali estar bem disposto para buscar caminhar até a Santa Missa, né, de poder fazer atos e obras com o seu corpo, a sua fé é morta, conforme nos diz São Tiago apóstolo. Então o corpo também é importante. Se a alma tem esse primado, essa primazia, devemos salvar a nossa alma, o nosso corpo não fica para trás. Devemos ter um grande valor com o nosso corpo, que é algo santo. Todo aquele que profana o seu corpo com o pecado, profana o templo de Deus, porque nosso corpo é templo do Divino Espírito Santo, é templo também da Eucaristia, quando comungamos. Então o nosso corpo é algo sagrado. E São Paulo nos recorda: eviteis a imoralidade e a impureza. Uma pessoa que tem muita fé e que busca a Deus, porém, se ela não segue os mandamentos, essa não está amando a nosso Senhor, porque Ele mesmo disse: quem me ama, obedece os mandamentos. Então é necessário para nós uma santificação e uma vivência espiritual completa. Uma santificação da alma, mas também do corpo. Porém, o nosso corpo está marcado, manchado pelo pecado original. Temos uma tendência ao pecado. A curiosidade, aquilo que tira de nós a graça de Deus. Para isso, então, tempo da quaresma. Para isso, as penitências, a vida de oração, a vida de devoção, domar a nossa carne para que ela possa contribuir para a nossa santificação. E assim como a alma no céu vai receber o seu prêmio, assim também o nosso corpo. Quando nosso Senhor voltar e tocarem as trombetas e todos que estão mortos ressuscitarem, nosso Senhor há de dar o prêmio devido a cada um. E aqueles que pela graça de Deus herdarem o céu, também irão se alegrar nos seus corpos da presença de Cristo. Por isso, caríssimos fiéis, nesse tempo da quaresma, busquemos a penitência, busquemos nos afastar de tudo aquilo que nos mancha com o pecado, busquemos nos fortalecer para guiar e domar a nossa carne uma salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.